Sabe qual é um dos maiores desafios na hora de escrever uma tese, uma dissertação ou até um livro? Muitas vezes, não é nem a escrita em si, mas a organização. Como é que se transforma aquele monte de ideias e capítulos em um trabalho que faça sentido, que seja coeso e que tenha impacto? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muita gente, não é? Às vezes, os capítulos são ótimos sozinhos, mas quando a gente junta tudo, parece que eles não conversam entre si. O resultado pode ser um trabalho confuso que acaba não mostrando todo o seu potencial. Mas olha, tem solução, e ela começa com uma mudança de perspectiva. A proposta aqui é pensar na escrita não só como o ato de redigir, mas como o de projetar, de arquitetar mesmo. Nessa construção, cada capítulo é um cômodo. E o resumo? Ah, o resumo é a porta de entrada. É ele que convida para entrar, que mostra o que tem de mais importante ali dentro e, principalmente, como aquele cômodo se conecta com o resto da casa. Para guiar nosso papo de hoje, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, entender o desafio do arquiteto. Depois, como desenhar o plano mestre da obra. Em seguida, a gente foca na estrutura de cada capítulo. Aí vem o ponto-chave, a arte do resumo. E, por fim, como usar tudo isso para conectar as partes e criar um todo unificado. Vamos começar então pelo desafio do arquiteto. É aqui que a gente reconhece aquela dificuldade que é super comum quando se encara um projeto de escrita gigante. E a solução para esse desafio começa justamente aqui, na nossa segunda sessão, desenhar o plano mestre. Ou seja, ter a visão do todo, a visão macro do projeto. Acontece muito, né? A gente começa a escrever um capítulo aqui, outro ali, e só depois tenta fazer tudo se encaixar. É como construir os cômodos de uma casa separadamente e só no final tentar juntar as paredes. Quase sempre dá errado. Por isso, um trabalho de fôlego, assim como um prédio, precisa de um plano, de uma planta baixa, antes mesmo da primeira palavra. É essa fundação que vai garantir a coerência e a estabilidade da obra toda. E como é que se desenha esse plano mestre na prática? Bom, o processo é bem estruturado. Primeiro passo, definir com muita clareza o tema e os objetivos gerais. Segundo, dividir a obra em grandes blocos, em seções temáticas. Terceiro, detalhar quais capítulos vão entrar em cada uma dessas seções. E por último, mas não menos importante, estabelecer um cronograma que seja realista. Isso transforma aquela montanha assustadora numa série de pequenos morros muito mais fáceis de escalar. Agora sim, com o plano mestre pronto, a gente pode dar um zoom e focar na visão micro, a construção de cada cômodo, ou seja, a estrutura de cada capítulo. Em um capítulo de pesquisa, o que a gente chama de capítulo empírico, essa estrutura aqui é praticamente universal. A introdução apresenta o problema. A revisão da literatura mostra onde esse problema se encaixa no que já se sabe. O método explica como a investigação foi feita. Os resultados mostram o que foi descoberto. E a discussão e conclusão explicam o que tudo isso significa. É uma sequência lógica que dá muita força e clareza para o argumento. E agora a gente chega na peça-chave, o elemento que vai amarrar tudo isso, o resumo. Ele não é só um detalhe, uma formalidade. Pelo contrário, é a ferramenta mais poderosa para garantir que o plano mestre saia do papel e se transforme numa obra coesa, onde cada capítulo se encaixa perfeitamente no todo. O resumo, ou o abstract, ele é basicamente o trailer do capítulo. Em poucas palavras, ele precisa contar a história completa daquela pesquisa. Ele permite que quem está lendo decida rapidinho se quer assistir ao filme completo e, o mais importante, entenda como aquele capítulo contribui para o projeto inteiro. O resumo eficaz, um resumo que funciona de verdade, responde a estas 4 perguntas diretas. O que, como, o que se achou e o que isso significa. Se o resumo segue essa sequência lógica, objetivos, método, resultados e conclusões, ele cumpre o papel dele com perfeição. É simples e direto. Agora, vamos ver um exemplo clássico do que não fazer. Repara como este resumo é vago. Ele já começa com uma opinião. Acreditamos que... Depois fala em investigar a questão, mas sem dizer exatamente o que foi investigado ou como, e termina com uma frase genérica sobre a utilidade do estudo. Não informa quase nada, né? Então, por que ele é tão ruim? Simples, porque ele não responde às nossas 4 perguntas. A gente não sabe o método, não tem os resultados específicos e a conclusão é uma generalidade. Quem lê isso aqui termina sem saber praticamente nada sobre a pesquisa. Falta objetividade, falta estrutura, falta tudo.
Beleza, agora vamos ver como a história muda completamente com um bom exemplo. Este aqui vai direto ao ponto. Este estudo investigou, ele informa quem foram os participantes e quantos eram, o que já dá uma pista do método. Apresenta os resultados de forma clara e conclui com o significado prático desses achados. Viu a diferença? Colocando um do lado do outro, a diferença fica gritante, né? O resumo ruim é subjetivo, é uma opinião. O bom é o objetivo, é específico. Um fala da questão, o outro apresenta dados concretos. É exatamente essa a diferença entre um resumo que confunde e um que ilumina o caminho. Olha só este outro exemplo de um artigo real. Ele avalia de forma crítica a historiografia brasileira, destaca as transformações e se baseia em dados específicos. Ele cumpre o papel dele perfeitamente, respondendo as 4 perguntas essenciais e servindo como uma porta de entrada confiável e clara para o trabalho. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para a nossa analogia principal, a do arquiteto. Já temos o plano mestre e os cômodos com estruturas sólidas. Chegou a hora de usar os resumos para transformar essa coleção de espaços em um edifício coeso, em que a gente consegue navegar com facilidade. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. Um bom resumo faz muito mais do que só resumir um capítulo. Ele reforça a lógica do plano da obra inteira. Ao ler os resumos em sequência, a pessoa deve ser capaz de seguir a linha de raciocínio completa da tese ou do livro. Cada resumo funciona como uma placa de sinalização, mostrando de onde o argumento veio e para onde ele está indo. Eles são a costura do trabalho. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica desta nossa análise? Primeiro, planeje antes de escrever. Pense como um arquiteto. Segundo, estruture cada capítulo com lógica. Terceiro, domine a arte do resumo, sempre respondendo aquelas 4 perguntinhas. E quarto, entenda que a coleção de resumos é o cimento que une a sua obra, transformando-a num argumento forte e unificado. Porque no fim das contas, o objetivo é este: criar algo que não seja só um amontoado de fatos, mas uma estrutura de conhecimento, uma estrutura que seja sólida, elegante e que dure. Um trabalho bem arquitetado não só comunica as ideias de um jeito eficaz, mas também resiste ao teste do tempo. E assim, fica uma reflexão final. Antes de escrever a próxima frase, vale a pena parar e pensar como um arquiteto. Qual é a planta baixa desse trabalho? Como cada parte vai se conectar para formar algo maior e com sentido? Ter esse plano claro desde o começo é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para construir algo que seja realmente significativo.